pegarmos lá na primeira gramática do século XVI, o Fernão, né, que escreveu, o Fernão Lopes que escreveu a gramática, Fernão Lopes, não, acho que foi o nome do rapaz, mas ele já explica que existe essa variação no falar, né? Então ele já comenta sobre isso. Então o que a gente... Nossa, já estou empolgada. O que a gente começa a acreditar? Que o dialeto caipira nada mais é que uma conservação do português trazido para o Brasil desde o século XVI. Então, assim, são muitas características que a gente encontra na história da língua que é normal acontecer, inclusive essa troca de L por R, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, o Gil Vicente, não vou nem pegar o Gil Vicente, eu vou pegar... Não, o Gil Vicente, sim, que ele fala, não é Beuzebu, é Berzebu que aparece na grafado. Então, sempre houve essa troca. Quanto mais a pessoa acaba sendo escolarizada, alguns processos de evolução natural da língua são retidos, né? Mas a gente, quando começa a comparar o português brasileiro, português de modo geral, com o espanhol, por exemplo, a gente percebe algumas evoluções que lá houve e aqui não. E aí, quando a gente pega variações linguísticas, principalmente de pessoas mais populares, a gente percebe também essas variações acontecendo. Né? Por exemplo, como no caso do problema, que todo mundo fala, né? Nossa, esse é um problema, tal. Isso seria uma evolução natural da língua, porque em vários contextos a gente tem o que a gente chama de rotacismo, que isso é um rotacismo, né, da troca do L pelo R, ou até da metástase, que é o nome que a gente dá quando nós trocamos de lugar determinadas letras, ou até uma elisão, quando a gente engole algumas letras ali, por causa do falar mais rápido e tudo mais, né, que a gente vê em redação, desculpa, vou deixar você falar, a gente deixa em redação de aluno, né, próprio, né, que ele engole o segundo R, e aí isso a gente percebe no espanhol, que isso que é próprio mesmo, que é natural da língua, porque essa evolução aconteceu, não foi rejeitada, ela foi absorvida e entrou no idioma. Então, isso que é interessante, algumas variações são rejeitadas, outras não, né? As que não são, elas depois acabam se tornando norma linguística. Então, a ridicularização que a gente tem, em muitos casos, com o falar mineiro, que em tese come letrinhas, né, e tem um encadeamento mais rápido, realmente é um preconceito linguístico e que, então a gente pode falar que lá já estava acontecendo, já está em andamento um processo de evolução da própria língua. Sim. Que eu reparei muito em Portugal, quando eu estive lá, é justamente esse aglutinamento. O pessoal lá, a palavra telefone, né, polissílaba e tudo mais, né, o que eu mais ouvia às vezes era tulfone. Só que aí você tá falando de Lisboa, né, Lisboeta? Mas em Lisboa. No norte de Portugal, o falar era bem diferente, né, não era essa coisa tão mais diversa. Existia, assim, uma espécie de algo mais castiço, né, no norte de Portugal. Mas Então, no sul, ali em Lisboa, eu já ouvia muito isso, né, essa diminuição mesmo das palavras. sim.